Boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com o Fábio. O Fábio é especialista, é um engenheiro civil, especialista aí com 12 anos nessa parte da individualização de água, uma engenharia de medição individual e especial, né, para condomínios. Veja, atinge várias empresas também, essa possibilidade ela vai para várias áreas, mas hoje, como eu, Marcelo Sarmento, sou advogado especialista em direito condominial e imobiliário, nós vamos falar hoje especificamente sobre condomínios, né, Fábio? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então nós vamos conversar aqui a respeito de uma medição individualizada de água. Qual é a diferença, né? Qual é a diferença, Fábio, quando a gente chega e conversa a individualização da água comum pela concessionária e a individualização da água feita da forma como você e a Planedo têm hoje no mercado? É totalmente diferente. Hoje, a leitura é manual. Você precisa de um leiturista até o local, coletar esse dado, acessar o prédio. Então, tem várias coisas que impactam nisso. Primeiro, a questão da segurança. Você tem um terceiro acessando ali mensalmente o prédio, acessando até os andares. Uhum. Então, isso é uma quebra de segurança, né? Uhum. Segundo, que com a inteligência, a gente consegue fazer esse monitoramento online. Uhum. Então, você tem o seu controle do consumo ali na palma da sua mão com o aplicativo. A gente instala sempre esses medidores e tudo funciona de maneira automática. É a tecnologia, né? Exato. A tecnologia ela é uma coisa que veio para ganhar espaço no mercado. Aquela forma o zelador tira foto, o zelador vai fazer ali a medição, porque cada prédio, depois de 2021, já foi determinado por lei que todos os novos condomínios têm que ter uma medição individualizada também, né? E aí, o que acontece? Muitos condomínios, eles enfrentam um desafio, que é, nós temos o relógio aqui que a construtora instalou, a construtora colocou, mas no final das contas ele não está servindo muito, porque a conta lá na concessionária, ela vem numa só. Então, a sua tecnologia hoje, ela não demanda mais, ela não precisa mais que o zelador, que alguém vá até lá para poder fazer essa leitura. Você consegue fazer essa leitura inteligente no aplicativo. Tudo online por um aplicativo, é uma medição inteligente. Então, aquela questão que a concessionária precisa ir fazer a leitura, ou uma terceira fazendo uma foto, enfim, isso aí elimina. Você não tem uma precisão desse tipo de dado. Se você tem a fotomedição, você vai receber, por exemplo, a leitura, o consumo, né, uma vez por mês. Então, se teve um vazamento, você já pagou para aquele prejuízo. A conta já vai vir mais cara. Sim. E não tem precisão, porque assim, você não consegue identificar um litro no consumo. Ele percebe uma distorção maior, por exemplo, se a conta aumentou 50%, sua conta era 100, veio 50, veio 150. Significa que você tem um vazamento. Só que você já pagou aquele 50% a mais. E não tem como discutir, né? Não tem como discutir, nem com a concessionária, nem com a fotomedição. Então agora, hoje, por exemplo, aqui você tem online. Se eu de madrugada, na minha casa, estou na minha casa, mas estourou uma torneira lá e eu não percebi. Vamos supor, eu estou viajando, estourou uma torneira lá, eu não percebi, não estou sabendo, minha cachorrinha, eu tenho uma cachorrinha lá, ela esbarrou na mangueira da máquina de lavar. Essa máquina começa a jorrar. Pelo seu aplicativo hoje, já vou ter algum tipo de informação com relação a isso. Não só isso, você consegue perceber o que você consumiu na última noite, porque a gente percebe litro. Sim. Passou 1 litro, sim, a gente já consegue gerar um alarme. Passou 1 litro por hora, você já tem como ver isso no dia seguinte. Sim. E a gente tem a opção ainda do corte. Estou viajando, você quer cortar sua água, teve um problema, remotamente você tem como cortar essa água. Nossa. Você dá o comando pelo sistema e você corta. Olha, comecei a ter um alerta de vazamento, não tem como ninguém no meu apartamento olhar, você vai ali e corta remoto. Eu já conversei sobre esse assunto com o Fábio várias vezes e toda vez que eu converso ele traz uma novidade. Essa parte do corte para mim é novidade. Nós nos conhecemos, né, Fábio, conversando até para que as pessoas saibam de onde vocês são. Nós nos conhecemos conversando em uma assembleia de um condomínio onde ele estava apresentando essa proposta, um condomínio no Noroeste aqui em Brasília. Fábio é de Goiânia e está trazendo essa tecnologia para cá. Então eu queria que você contasse um pouco de como que é essa questão lá em Goiânia. Como é que já está, o pessoal do mercado está gostando, como é que está a aplicação hoje lá também? Essa tecnologia já é amplamente utilizada em São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Mas Goiás, Distrito Federal, é uma novidade. Então você é pioneiro. Não tem ninguém aqui que tenha uma solução semelhante a essa. Isso é bom, gosto de trazer coisas únicas para as pessoas também. Então é uma tecnologia única no Distrito Federal e no Goiás. Então vamos lá, como é que tá lá? O pessoal está gostando da novidade. Tudo que chega, eu lembro que você me contou que tem um prédio que tem uma cobertura imensa
e que o dono da cobertura teve uma economia gigantesca depois que instalou a sua tecnologia. Esse tem um caso, virou um caso de sucesso nosso, no Rio, inclusive, fica ali um prédio na Lagoa. Quando nós individualizamos, quando eles nos chamaram para individualizar, a conta do prédio era 800 metros cúbicos. Sim. Nós individualizamos, identificamos que a cobertura é um prédio de alto padrão, a cobertura gastava 400 metros cúbicos. Metade da conta do condomínio era de um apartamento que era da cobertura. Nossa. Então, individualizamos e a conta deles saiu de 400 para 40. Olha só a economia. Isso era vazamento. A gente até brinca assim que ele tinha uma parceria com a prefeitura para encher e manter o nível ali da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ele estava enchendo direto. Pelo volume de água que era muita água. 400 mil litros de água por mês. Nossa. Você vê. Foi uma economia gigantesca. Não, imensa. Eles adoraram, o pessoal lá adorou a solução até hoje. Isso já tem 5 anos que eles estão com a gente e estão muito satisfeitos. Uma parte que eu acho muito interessante é aquela... nós já conversamos sobre isso, mas eu não estou retomando esse assunto. É porque o assunto é muito importante. Há acompanhamento a tempo, a todo momento, né, desse consumo da água. Se eu tenho uma... Gente, a questão do vazamento hoje ela é uma grande demanda. Por quê? Geralmente essa conta de água individualizada ela vem no boleto do condomínio. Se ela vem no boleto do condomínio e ela é feita por uma empresa que não faz esse acompanhamento automático que o Fábio está nos passando aqui, ela só vem o valor total lá no final. Você não tem nenhuma possibilidade de discutir isso. E aí você não paga essa conta porque você fala, não tem esse vazamento, não tem... Você se torna o quê? Inadimplente. A partir do momento que você se torna inadimplente por conta dessa questão da água, você perde direito a voto, perde alguns direitos enquanto condômino e pode vir a juros e correção monetária e honorário advocatício em cima disso, lá na frente, perder o imóvel. Então, você pode estar pensando, é só uma medição de água. Não, eu estou te mostrando o quanto que isso é grave, o quanto que isso pode ter consequências para a sua vida, porque você vai se tornar um condômino inadimplente. Então, ao defender um tipo de individualização como essa, eu creio que é muito mais viável para o condômino, porque ele vai ter essa segurança e ele vai ter como fiscalizar isso, né? Sim, é tudo online, na palma da mão. É interessante que assim, tem uma transparência muito grande nessa solução. Você tem o controle do seu consumo de hora em hora na palma da sua mão, no seu aplicativo. Você ainda pode definir metas. Assim, olha, eu quero gastar R$100. Você já define no seu aplicativo. Ele já vai projetando quanto a sua conta pode fechar. Então, você sabe o seu dia a dia ali. E essa parte da leitura online, isso é incrível para localizar vazamentos. Vazou na última noite, hoje você já consegue identificar, amanhã você corrige. Não tem esse negócio de pagar o excedente. Todo dia chega uma cartinha, chega uma mensagenzinha no seu celular avisando, olha, você tem um vazamento, está perdendo aqui 10 litros de água por hora. Se você não corrigir, a sua conta vai vir X. Então, não precisa esperar 30 dias. Não precisa. Você corrige ali. Você só paga pelo desperdício, só paga uma conta mais cara se quiser. Porque o aviso vem todos os dias no seu celular. Não, perfeito, perfeito. É uma questão, é uma tecnologia realmente avançada e que tem tudo para se estabelecer, né? E como é que é essa instalação? Essa instalação esse aqui é o que você faz do acompanhamento. Este é o aparelho. Então, assim, o hidrômetro é o hidrômetro convencional. Ele só tem um sensor aqui onde nós conectamos esse equipamento. Então, é ligado aqui um cabinho. Junto com esse sensor, é um sensor fabricado pela CAS Tecnologia, uma empresa referência na parte de telemedição, uma empresa nacional, com sede em São Paulo. Então, aqui eu ligo esse medidor aqui nesse módulo de comunicação e ele vai controlar, vai acompanhar online o consumo desse medidor. E isso é transmitido para a nuvem, onde você na plataforma, o síndico na plataforma de gestão, ele consegue controlar e visualizar o consumo e cada morador, pelo seu aplicativo, consegue também controlar a sua conta e identificar vazamentos e essas projeções. Participei de uma assembleia recentemente que o assunto era água, individualizada também, e gás. O problema é que uma condômina ela decidiu confessar que ela era confeiteira e que fazia bolo para fora. Acontece muito. No condomínio dela. E aí ela falou, mas eu sou pelo menos uma que estou falando, tem outras pessoas que fazem outras coisas, enfim. Essa medição também funcionaria para o gás? Funciona para o gás? Vocês aplicam isso? O mesmo equipamento, ele inclusive tem 4 portas de comunicação, então esse mesmo equipamento ele consegue ler o medidor de água e de gás. Então você tem uma dupla individualização. E no gás é ainda mais importante, porque assim, se eu tenho água vazando, Sim. Eu tenho um desperdício. Se eu tenho gás vazando, risco de vida. Eu tenho um risco de vida. Então, quando a gente fala em gás, isso vai muito além da individualização. Nós estamos falando de segurança. Então, tem um valor agregado imenso aqui. Imagina,
um prédio de 100 unidades. Você acredita e confia que o vizinho de porta ali, ele fez a troca da mangueira do regulador de gás a cada 5 anos, conforme recomenda a norma? Não tem como ter esse controle. Não tem como ter esse controle. Então, assim, aqui você tem uma garantia de segurança. Você sabe que o seu apartamento e os seus vizinhos está sendo monitorado. E o seu vizinho recebe o alerta, como o síndico também. Então, não tem como o síndico chegar lá e falar, olha, você está com um problema na sua unidade, vamos resolver. Ou ele vai lá e já lacra o apartamento. Evita o problema de incêndio. Você viu os noticiários esse semestre? Quantos prédios pegaram fogo esse semestre? Sim. Vários. Todo dia, toda semana chegava uma notícia. Isso aqui resolve a questão do vazamento do gás. E eu tenho visto, inclusive, seguradoras se esquivando do pagamento do seguro, que é obrigatório, o síndico lá pelo 1348, ele tem que fazer um seguro para o condomínio, tá lá, dentre as obrigações do síndico, mas eu vi seguradoras se esquivando de pagar esse seguro por conta da falta de cuidado do condomínio, e isso é um dos cuidados, né? Uma das coisas que dá para seguir, que dá para cuidar, essa questão da individualização do gás, né? A manutenção, hoje em dia, ela é muito deixada de lado. Então, essa parte do gás, então, as pessoas, muitas vezes, até por desconhecimento, não sabem que precisam trocar a mangueira, precisam trocar o regulador a cada 5 anos. Então, tem que se fazer campanha dentro do condomínio, indicando isso. E, lógico, botando uma tecnologia como essa, você fica tranquilo e garantido que não vai ter problema. Eu vi que tem muita gente que começa a se interessar por isso. Já percebi, tem muitos síndicos que têm até dificuldade de explicar sobre esse assunto para o conselho. Tem alguns que falaram que eu compartilhar essa live aqui para o conselho, para levar sobre esse assunto. Então, Fábio, eu queria ver com você como que você enxerga essa falta de informação nesse ponto. Por quê? Porque o que nós temos hoje é na cabeça das pessoas de que somente aqui em Brasília a CAESB pode fazer essa medição. Se alguém estiver fazendo essa medição, está fazendo um serviço pirata. Isso não existe. Tem respaldo jurídico, tem respaldo técnico essa individualização de água. Sim. Então eu queria que você também tirasse esse estigma aí da cabeça das pessoas de que é uma cobrança ou que é uma individualização pirata. Não, isso é regulamentado. A gente, inclusive nas instalações, no retrofit, é tudo feito nos padrões da norma. Então, é totalmente legal. Isso nós já estamos trabalhando com essa solução há mais de 10 anos. Sim. Então, em São Paulo, a gente tem, só em São Paulo, mais de 60 mil pontos telemedidos. A nível Brasil, a CAES tem 3 milhões de pontos com a tecnologia de medição de água, energia e gás. Então, não é uma solução nova para Goiás, para o Distrito Federal, mas é uma tecnologia já amplamente utilizada. Aqui em Brasília, a gente tem prédios que foram entregues lá no início da década de 60, com a inauguração do Distrito Federal, Juscelino Kubitschek. Assim que eu costumo brincar, que tem prédios aqui em Brasília que Juscelino veio inaugurar Brasília e entregou a convenção na mão do primeiro síndico, e desde então a convenção está lá. Convenção antiga, de 1960. Tem muita, que precisa passar por uma atualização, precisa contar com a ajuda especializada. Se a convenção, que é um documento que pode ser atualizado, ela está dessa forma, imagina a individualização da água. E aí o que eu encontro com muitos síndicos não tem como, doutor, a gente individualizar a água aqui no meu condomínio. Não tem como, é inviável, porque meu condomínio é muito velho, é muito antigo. Quebra esse tabu pra gente aí. Até uma coisa que eu até brinco com o pessoal quando eu vou falar, gente, individualizar, você consegue, se você tiver a tecnologia certa, se aplicar uma metodologia correta. Então, essa tecnologia, ela permite a instalação em prédios novos e prédios antigos. Nós conseguimos, inclusive, instalar o hidrômetro dentro do apartamento. O pessoal vai colocar uma imagem aqui da instalação interna dentro do apartamento, que a gente consegue fazer uma pequena inserção ali no próximo ao registro e colocar o medidor dentro. Como é telemedido, eu não preciso estar acessando o apartamento. É tudo online. Então, nesse corte, a gente consegue visualizar, a gente consegue fazer as leituras da mesma forma. Então, assim, é praticamente zero obra. Lógico, existe casos e casos, né? A gente pode fazer um retrofit, pode fazer uma adequação, mas a primeira coisa que nós buscamos vamos fazer uma visita, fazer uma análise técnica e ver qual é o caminho. Qual tecnologia é viável? Só precisamos identificar qual vai ser a melhor solução para isso. Então, aquela ideia de que eu vou ter que quebrar um pedaço do prédio ali, ela passou. É um pedacinho... Tem situações que tem que fazer o retrofit, sim, mas muitas situações permitem a instalação interna. Nós podemos cortar ali e colocar esse equipamento lá Eu acho que tem uma imagem com o pessoal do podcast que é um recorte na parede, né? Um recorte da forma da instalação. Será que a gente consegue projetar aqui na tela para o pessoal dar uma olhadinha? Se vocês conseguirem pegar, o Fábio vai passar para a gente, ele vai mostrar. Aí está na tela do pessoal. Né? Essa é a instalação do gás interna. Sim. Onde você pode botar o medidor interno e conseguir fazer essa leitura mesmo sem precisar fazer uma adequação, uma instalação das tubulações, né? Uhum. Tem uma outra imagem onde tem o corte da parede que a gente consegue coloca pra gente.
A cena número 4. Vamos ver, eu acho que o Fábio vai explicando pra gente o que se trata. Não é essa. A cena número 5, vamos... Não, a cena número 5 é a conta de água, né? É a forma como a conta é apresentada. Vamos colocar a cena número 5 para que a gente possa dar uma olhada, porque aí o Fábio vai explicando para a gente conforme a imagem for aparecendo aí, sem problema. Perfeito. Então, esse aí é um caso bem legal, provando que realmente consegue economizar. Isso é uma conta de um prédio de 256 unidades no Rio. Você vê, a conta baixou de 100 mil para 70 mil reais. Olha aí, meu Deus. 30 mil reais de economia por mês na conta desse condomínio. Eu acho que esse é um assunto muito bom para a gente tratar. Vamos lá. Quem vigia, o vigia. Eu costumo usar essa brincadeira sempre que eu vou até gravar vídeos e tal. Quem vigia, o vigia. Então você funciona como um fiscalizador da concessionária. A gente consegue colocar um medidor em série ali e acompanhar e validar a leitura ali da concessionária. A gente sempre, quando tem essa necessidade, até coloca um hidrômetro exatamente igual, o mesmo modelo, justamente para poder chegar o mais próximo possível ali e confrontar essas informações. Mas aí tem uma situação que o pessoal tem que entender. O hidrômetro ele tem uma validade. Ele é igual um pneu de carro, ele vai ficando careca. Então, ele dura mais ou menos 7 anos. Né? Existe, inclusive, uma norma do Inmetro que recomenda essa troca a cada 7 anos. Então, se eu tenho um hidrômetro muito antigo ali, ele já está com uma precisão bem menor. Se eu coloco um novo, ele não vai dar exatamente o que está dando, mas você consegue confrontar e ter uma noção se aquela medição está coerente ou não. Sim. E isso eu tenho até um alerta que eu tenho percebido muito em Goiás e Distrito Federal, que os prédios hoje já individualizados estão tendo um resíduo cada vez maior porque a individualização dos apartamentos estão com hidrômetros antigos. Aí você vai olhar, o hidrômetro está com 10 anos, está com 15 anos. A gente fala que não tem a validade do hidrômetro. Tem. Está escrito aqui, é normativo. É uma questão que é o mesmo que eu falei, quem vigia, o vigia. A gente confia, as pessoas confiam muito no serviço público. Não sou eu que vou demonizar o Estado, não sou eu que vou demonizar o serviço público. Só que, muitas vezes, buscar essa solução do que o Estado está fornecendo não vai ser a solução para aquele condomínio, para aquele prédio, né? E eu lembro que eu conversei contigo, você me falou que, às vezes, a conta sobe. Quando você decide fechar com a concessionária, você decide fechar com a Saneago, com a Caesb, a conta sobe. Isso acontece bastante. Acontece muito. Rio e São Paulo, então, é crítico isso. O aumento já tive casos de 60% no aumento da conta quando a individualização foi feita pela concessionária. Sim. Porque lá é mais crítico que aqui. Porque lá no Rio, o mínimo é 15 metros cúbicos. Consumiu ou não consumiu água, paga-se 15 metros cúbicos. É uma das contas mais caras do Brasil. São Paulo já é 10 metros cúbicos. Aí tem a questão da compensação. Imagina o seguinte, se eu individualizo, vamos pensar 2 unidades. Eu tenho 2 unidades, uma gastou, vamos pensar São Paulo que é 10. Gastou 5, ele vai pagar 10. Sim. O outro gastou 15, ele vai gastar 10 na primeira faixa, 5 na segunda. Ou seja, a concessionária ganhou aqueles 5 que não tinha consumido e mais 5 na segunda faixa. Ganhou 2 vezes. O que é feito antes? A compensação. Esses 5 que passou, compensa os 5 que faltou e o faturamento é feito na menor faixa. Então, é isso que acontece na autogestão, na medição inteligente. A gente sempre fatura pela menor faixa. Quando você vai para a concessionária, esses excedentes vão ser cobrados separadamente. Não há essa compensação. Por isso que a conta aumenta. Esse aumento, aqui em Goiás, varia de 5% a 15%. Rio, São Paulo, isso já tive casos até de 45%, 50%. Aumento na conta. Aí as pessoas falam, nossa, eu individualizei, minha conta aumentou. Peraí, você não seguiu a metodologia melhor para o seu prédio. A primeira coisa que nós fazemos antes de fechar uma proposta, eu peço a conta, a gente faz um estudo, vê qual a viabilidade, qual é o melhor caminho, porque até a metodologia de leitura e de cobrança depende do perfil de consumo de cada unidade, de cada condomínio. Então, o que serviu para um não significa que serve para o outro. Tem que ser uma análise técnica antes para ver qual é a melhor metodologia, a regra de cobrança que vai ser aplicada. Perfeito. O que nós estamos falando aqui é a forma como vai aplicando. Mas hoje, se você for a um condomínio, você precisa fazer um estudo ali específico para aquele condomínio. É uma coisa que vocês sempre adotam. Sempre. É particular o atendimento, faço questão de ir nas assembleias, tirar dúvidas, justamente por isso. Ainda mais a gente que é uma tecnologia nova aqui na região, o síndico não vai saber como explicar isso, não tem como tirar as dúvidas. Então, é fundamental, ao agendar a assembleia, agende com a gente vai participar, vai tirar dúvidas, vai demonstrar tanto o sistema quanto o aplicativo e viabilizar, tanto financeiramente quanto tecnicamente o projeto. O que eu tenho acompanhado é que muitas vezes fica aquela dúvida.
eu posso já aplicar no meu condomínio, só que a pessoa não toma a iniciativa do primeiro contato, né? A pessoa não toma a iniciativa da primeira busca. Eu levo isso até mesmo para a área do direito condominial. Gente, se não existe regra de bolo, receita de bolo para fazer a sua convenção, seu regimento interno, sua cobrança de inadimplente, imagina a medição da sua água. Não existe. Não vai adiantar você entrar na internet, procurar a empresa que vai ter mais barata, a cotação mais barata e aplicar isso no seu condomínio. Isso não existe. Então, eu encontrei com o Fábio, inclusive, recentemente, num condomínio, que a demanda complicada era apresentar concorrência. Apresentar concorrência para fazer uma cotação de menor preço ali. Nem sempre as pessoas se iludem de que toda assembleia que for fazer a aprovação de uma conta tem que levar 3 orçamentos. As pessoas se iludem. Por quê? Não é necessário. E nem sempre o menor preço é o que vai fazer exatamente aquilo que o seu condomínio precisa. E muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive para os prédios mais antigos, o menor preço vai ser fornecido por vocês, né? Porque as outras empresas vão ter que fazer grandes obras lá. Não, até uma coisa que eu sempre falo quando eu chego no meu cliente, eu falo assim, olha, eu não vou ser melhor proposta. Porque hoje tem muitas empresas que não têm qualificação técnica, que apresentam as propostas que você fala assim, isso aqui é inexequível, não tem como. E tem uma falha que muitos não entendem, que assim, até uma frase que eu sempre uso, individualização não é como comprar um pastel na feira. Uhum. Existem questões técnicas de engenharia que precisam ser vistas. E muitas vezes eu vejo os síndicos pedindo para a secretária, para o porteiro ligar para a gente para fazer a cotação. Falei, como assim? Qual o conhecimento, não falo nem conhecimento, mas qual o interesse que o porteiro vai ter em consultar a melhor empresa? Uhum. Porque eu fiz até um checklist, depois eu vou compartilhar isso com vocês, de pontos que vocês têm que avaliar ao escolher uma empresa de individualização. Não é só olhar e falar, individualização não é tudo igual. Cada um tem a sua solução, tem a sua metodologia. Por exemplo, vamos pensar em Brasília. Sim. Hoje existe um mercado forte para fotomedição. Uhum. É um perfil. Sim. É o perfil mais barato de instalação, mas não é a mais eficiente. Como que é essa instalação, essa fotomedição? A fotomedição, contrata-se uma empresa para ela ir tirar a foto do medidor, vai um técnico lá tirando a foto do medidor, para poder depois lançar isso no sistema e mandar um relatório mensal. Então, é feito um acesso, uma vez por mês, de uma pessoa ao prédio. Funciona? Funciona, está individualizado, mas só está individualizado. Você não está percebendo ali vazamentos. Nossa, mas eu consegui achar vazamentos, consegui reduzir minha conta. Mas você poderia ter reduzido muito mais. Sim. Porque se a sua conta, por exemplo, é R$100, ela vier 110, ele não vai te avisar que aquilo é um vazamento. Ele vai pensar que é uma distorção do consumo. Ela varia para 5 para mais, 5 para menos. Então não dá para pegar a sua tecnologia, o que você coloca, e dizer que são concorrentes. Não são são concorrentes. Perfis diferentes. São perfis completamente diferentes, são completamente distintos. A sua tecnologia entrega uma medição individualizada, mas não é só isso que faz. Agrega muito mais. Aqui o nosso foco é trazer economia. Eu até falo para o síndico, eu não quero só individualizar. Eu quero pegar a sua conta e mostrar assim, olha só quanto nós economizamos. Olha só um prédio de Goiânia. Implantamos 240 unidades. Em 24 horas que nós ativamos o sistema, identificamos 35 apartamentos com vazamentos. Isso é normal, tá? Sim. Em 12 anos que nós trabalhamos, nunca implantei um prédio que nós não tivéssemos pelo menos 10% das unidades com vazamentos e eles não sabiam. Nossa. Pequenos vazamentos, uma torneira pingando, uma descarga escorrendo. E detalhe, a pessoa fala assim, é só uma torneira pingando. Uma torneira pingando pode vazar 2.000 litros de água no mês. Eita. Um fiozinho de água na torneira pode chegar a 60.000 litros. Então, isso passa desapercebido muitas vezes. E nesse caso lá, nós tínhamos um apartamento fechado, prédio novo, tinha um ano que tinha sido entregue, tinha um apartamento fechado com vazamento de 500 litros por hora. Nossa. Caixa de descarga, vazando, escorrendo ali, dava 500 litros por hora. Nós reduzimos a conta dele em R$7.000. Isso já tem mais de um ano. Nossa. A projeção que nós fizemos é que eles vão economizar R$400.000 em 5 anos. Então, é uma questão que que trouxe solução para o condomínio, trouxe Sim. economia para o condomínio. Não necessariamente aquela questão de buscar o mais barato, mas já gerou economia. A economia já aconteceu. Não, lá a economia está pagando o investimento. A parcela deles ficou em R$25. A economia para o apartamento está em 29, a média. Isso me recorda até quando eu vou falar sobre assessoria jurídica especializada para os condomínios. Nós pegamos um condomínio, nesse caso era energia. E na semana que nós fechamos com o condomínio tomou uma autuação da empresa de Neoenergia, que é a empresa da energia aqui em Brasília, e a multa que o condomínio tomou
indevida, ela pagava praticamente 6 meses da minha consultoria jurídica que eu tinha vendido para eles, que eu tinha vendido não, né? Que eu tinha fechado com eles naquela semana. Então, depois disso, eles falaram, poxa, como a gente já fez o trabalho administrativo, já fomos na concessionária, já conseguimos resolver, fizemos a defesa, e falaram, já temos 6 meses aí pago que nós economizamos com aquela multa. Então é a mesma coisa aí. É a mesma coisa. Você já tem um período ali de economia só de ter instalado o equipamento. Não, e tem muitos projetos que você pega aquele valor, fala, eu vou investir X aqui para instalar em individualização. Se você aplicasse isso na renda fixa, a individualização rendeu mais. Porque esse caso lá, por exemplo, 7 mil por mês sobrou na conta. Esse 7 mil por mês é que ele vai ajudar a fazer um parquinho, vai fazer uma quadra, fazer uma outra obra. 400 mil reais em 5 anos, paga a pintura do prédio inteiro, faz muita coisa. É verdade, sem precisar fazer taxa extra. Exatamente. Então, a individualização hoje é um dos melhores investimentos. Portaria remota, individualização, energia solar, são os melhores investimentos que se pode fazer hoje dentro de um condomínio. Porque é investimento. Esse valor é retornado num payback muito rápido, mesmo para prédios antigos. A gente já fez prédio de 80 anos. Querendo ou não, direto e indiretamente, isso valoriza o valor do imóvel. Esse aumento no valor do imóvel chega até 10%. Pois é. Então, você tem, além da valorização, você tem a individualização e tem a segurança, né? Você ter ali a economia, é um projeto sustentável, justamente porque o foco dele é trazer uma redução da água, eliminar aquele desperdício. Então, é um projeto sustentável. Inclusive, pode ser, até as construtoras podem utilizar isso, entregando um prédio já sustentável, no padrão ESG, criando uma tecnologia do prédio inteligente. Hoje em dia é um diferencial de mercado, né? Hoje em dia o padrão ESG já é um diferencial do mercado, porque você vai, vamos lá, gente, falar de sustentabilidade. Você está deixando a água, bem finito, uma coisa que a gente sabe que vai acabar em algum momento. Você está conseguindo fiscalizar aquilo e usar só o necessário. Exato. Sem precisar usar mais do que o necessário, né? Exato. Tem uma tecnologia no mercado, só basta procurar. Tem uma tecnologia no mercado, por isso que eu achei tão curioso, tão importante, tão bom trazer o Fábio aqui. Nós estamos aí no dia a dia do condominial, a gente encontra muito da fotomedição, que é o que o Fábio me falou. A pessoa está conseguindo solucionar uma questão para o condomínio ali, mas ela não é a solução, querendo ou não, mais inteligente, né, tecnologicamente falando. E nós temos uma questão ainda, Fábio, que mudou recentemente pelo STJ, que tinha uma discussão jurídica. Olha, o condomínio que tem um único relógio, ele paga uma taxa mínima ou ele paga a quantidade daquele prédio? A decisão judicial sempre era variável. Alguns juízes entendiam que, como só é um relógio, só paga uma vez. Agora é pacífico. Vai pagar a quantidade de relógios que tiver naquele prédio. Então, essa questão, vamos supor, num prédio aqui em Brasília que tem 65 apartamentos. É mais ou menos R$ 1.200 de taxa mínima que ele paga ali, da tarifa mínima da concessionária. Então, acabou essa questão de que você poderia economizar fazendo a medição geral do condomínio. Agora, ela tem que ser individualizada, porque isso tudo já está sendo cobrado de vocês de todo modo, né? É uma dúvida bem interessante, porque assim, as pessoas acham que é um prédio, uma conta mínima e um de esgoto. Até quando eles falam assim, não vale individualizar, porque aí vai aumentar o mínimo por apartamento, vai aumentar o esgoto do apartamento. Já está sendo cobrado. Dentro da conta do condomínio não individualizado, se é 100 apartamentos, é 100 vezes o mínimo de água e é 100 vezes o mínimo de esgoto. Já está sendo multiplicado ali dentro. Já está lá na conta. Então, já está individualizado isso. O que a gente tem que fazer é que realmente pague-se pelo consumo. Então, aqui você consegue fazer isso. Em Goiás, no Distrito Federal, você realmente paga pelo consumo. Tem uma taxa mínima, né? E você paga só pelo consumo. Rio, São Paulo, você tem que pagar aquele valor, 15 Sim. metros cúbicos. Sim. No Rio, 10 metros cúbicos em São Paulo. É bem diferente daqui, lá a conta sai bem mais cara. Não, aqui a gente ainda tem uma segurança e uma vantagem ainda, né? Sim. Eu tô assim, muita novidade, muita coisa nova, tô muito interessado, inclusive para levar isso para frente. Então, já convido você que está acompanhando a nossa live, ela vai ficar gravada, então você pode ficar à vontade para copiar o link, compartilhar esse link com as outras pessoas para compartilhar a informação, né? Sim. Nosso intuito é esse, né? Nosso intuito aqui é esclarecer e compartilhar essas informações. Então, o Fábio, da Planedo Engenharia, né? Isso. Tá lá no Instagram, você pode acompanhar, você pode buscar e você pode compartilhar. Por quê? Hoje em dia, as pessoas não estão tendo acesso a esse tipo de informação. Fábio, você tem feito lives, como é que tem sido aí nesse meio condominial? Eu vi que você conversou também com o Diógenes recentemente, e vem mais aí para levar essas informações.
A gente está pegando bastante informação. Eu gosto de compartilhar isso, tentar esclarecer os síndicos, porque assim, há muita falta de informação, principalmente com a individualização. As pessoas pensam que é de uma forma e acabam contratando da maneira errada, não avaliam os critérios, depois tem dor de cabeça. Há situações onde você contrata e a conta aumenta. Então, assim, se contratar errado, você pode ter um aumento da conta. Você pode aplicar o método errado. Você pode ficar refém de um fabricante. Existem alguns concorrentes nossos que você comprou aquela marca, você está refém daquela marca. Sim. Não tem como sair. Então, tem alguns cuidados que é importante ser avaliado. E ter essa conversa com o síndico, com o conselho, com um engenheiro. Até eu falo o seguinte, o prédio precisa fazer um retrofit, precisa fazer uma obra maior, contrate um engenheiro, coloque um engenheiro ali, acompanhando e fiscalizando aquele trabalho. Eu me responsabilizo pelo meu trabalho, mas eu sei que tem muita empresa que faz lambança, faz um trabalho inadequado, não cumpre as regras, não cumpre a normativa. Então, na hora que faz uma obra, o que acontece? Falta pressão, falta água, dá uma maior dor de cabeça. A gente já teve situações, até num prédio também do Rio, nós perdemos uma licitação por conta de R$10.000. Nossa. R$10.000. Aí, passou 3 meses, a gente me liga. A empresa aqui estourou um cano, alagou R$100.000 de prejuízo. E o seguro era seguro fake. Ele fez o seguro baixinho, só para constar, enfim. Aí, a hora que eu chego lá, o projeto todo erro de dimensionamento, excesso de pressão, tudo errado. Tive que refazer o trabalho todo para fazer a adequação. Saiu caro, o barato sai caro. 3 vezes mais caro. Saiu 3 vezes mais caro. O barato que sai caro, né? Com o prejuízo que teve, foi 3 vezes mais caro. Que eu vi também, já vi algumas pessoas compartilhando uma tecnologia em que é instalado um relógio dentro da casa da pessoa. Eu quero até mostrar uma foto disso. Aquela outra que a pessoa que manda foto. Sim. O inquilino ou o proprietário, o inquilino, o proprietário, o morador que manda a foto. Qual é a diferença? Eu sei que tem diferença, mas eu estou te perguntando aqui já para você tirar isso, botar isso na cabeça das pessoas também. Qual é a diferença da sua medição? Nós já falamos sobre isso, que ela tem um aplicativo e tal, mas por que ela é tão diferente da pessoa que manda foto lá? A medição é algo importante, você precisa daquilo para fechar a conta. Exato. Hoje, a gente não consegue levar os moradores para participar de uma assembleia virtual. Como é que você pode contar que ele vai entregar aquela conta naquele momento? Ele pode faltar 1 vez, 2 vezes, vai ter que cobrar em média. Fora a dor de cabeça do síndico, chegar numa pessoa, 404, manda a foto para mim, aí não mandou ainda, aí fatura em média, eu vou ter que faturar em média, aí tem questionamento. Não tem como, gente, isso é totalmente inviável. Com a telemetria, com a medição inteligente, você não tem isso. Instalou lá dentro, ligou o equipamento, ele é online. Pronto. Você não precisa depender que a pessoa vai te mandar uma foto. Não depende de terceiros, não depende da pessoa, não depende da boa vontade das pessoas. E assim, qual síndico que tem 100% de aprovação dentro do prédio? Não tem. Sempre tem oposição e tem aquele que vai criar problema. O síndico ele pode até ser unanimidade no momento da eleição, mas daqui a pouco ele deixa de ser unanimidade e ele passa a ser fiscalizado por todo mundo e aí a pessoa, para atrapalhar a gestão do síndico, ela simplesmente passa ali 6, 7 meses e não manda a conta. E aí, está atrapalhando a gestão. Eu vi gente já criando gastos excessivos para prejudicar a gestão do síndico. Exato. Então, assim, você depender de 100% dos moradores para fechar a individualização não é algo factível. Então, a sua solução, ela também apresenta frente a isso, né? Ela vai atender especificamente e ela vai ter o controle ali. A pessoa vai ter o controle, tanto o síndico, vai ter, né? Como o morador individual ali da sua unidade. E a instalação é bem simples. Nós chegamos no registro, fazemos um pequeno corte e embutimos esse medidor dentro da parede. Vamos ver se tem a cena número 6 ali para quem está nos acompanhando no YouTube. Tenta a cena 6. Se a cena número 6, que é a imagem, ou a 7, que é a imagem que vai ter um corte na parede. A outra 7. A 7. Essa. Ali. Essa então, ali é interessante. Olha só, nós cortamos ali abaixo do registro, embutimos o medidor na parede e botamos uma capa. Pronto, está individualizado. Então, o apartamento pode ter 2, 3 desse aí que é viável nessas condições. Foi feito só um recorte ali onde é que está. Só um pequeno recorte e entra ali junto e pronto. Você não está dependendo de ninguém, está ali para tirar uma foto daquele medidor. A medição é online. Qualquer intervenção que tiver é monitorada. Qualquer coisa que tentar fazer aqui, a gente vai estar sabendo. Tem alarmes de monitoramento, se tentar desligar o cabo, se tentar manipular aqui. Então, você está tendo uma medição interna, sem obra. Sim. Né? E fica parecendo uma saboneteirinha. Parece uma saboneteira, né? Exatamente isso. É Bem discreto. E não vai atrapalhar, pelo contrário, né? Vai solucionar.
Facilita muito. Vai facilitar e vai solucionar. E não tem que precisar que alguém vai aparecer tal dia para tirar foto para mandar. Nada, é tudo online, você não precisa depender de ninguém. O que eu já vi O princípio ontem... nosso é tudo 100% automático. Até o sistema, a análise do vazamento, é um business intelligence que faz essa análise. Sim. Então você não depende de uma ação humana para estar fazendo o sistema funcionar, para aquela leitura chegar em suas mãos. Uhum. Então você não depende de um leiturista entrar no seu prédio para fazer leitura, para tirar uma foto, ou não depende do síndico que está ligando para o morador, você não mandou a foto. É tudo de maneira automática e online. Toda hora chega a leitura para você. Ontem eu tinha uma reunião no escritório, marcado com a síndica, que, doutor, eu tô com um problema. Qual o problema? Não vou falar o nome dela, mas qual o problema? Eu estou esperando o rapaz que vai vir aqui para fazer a leitura. Exatamente ontem. Eu estou esperando o rapaz que vai fazer a leitura. Ele sobe andar por andar, ela tem que aguardar, ela não mora no condomínio, e ela tem que aguardar ele passar andar por andar, tirando foto de cada relógio, para depois fazer e passar essa medição para ela. Ela perdeu praticamente o dia dela, perdi o meu horário que estava marcado com ela, que nós íamos tratar sobre uma demanda do elevador dela, e tivemos que fazer depois esse contato. Até falei com ela, vamos fazer virtual, eu te mando o link aí que a gente tenta otimizar esse tempo. Na hora que eu mandei o link, ele chegou. Aí ela foi atender ele. Hoje em dia, o síndico não precisa ficar lá dentro do condomínio de braços cruzados esperando você aparecer, né? Eu acho isso uma questão de segurança, assim, uma falha de segurança tremenda. Porque, assim, se o medidor fosse todo na área comum, no térreo, ok, ele só circularia ali pela base e rapidamente ele ia embora. Mas quando ele passa a circular andar por andar, ele vai na sua porta. Sim. Você conhece aquela pessoa, confia naquela pessoa, deve você deixou seu tênis ali fora, é um tênis caro. Enfim, você criou uma brecha na sua segurança. E você pode, em algum momento, aparecer alguém lá se identificando como, mesmo, não estou falando que é essa pessoa que vai fazer isso, mas alguém se identificando como prestador desse serviço, o seu zelador não sabe, ele deixa entrar e aí. Não, aí eu até uso uma informação da própria Saneago. Até esses dias, você abria essa página da Saneago, a primeira tela, o que era? Cuidado, alerta, falsos funcionários estão dando golpe. Enfim, resumidamente era isso. Nós não estamos falando aqui das empresas que prestam esse serviço, agora nós estamos falando da própria concessionária. Sim, né? E golpistas estão se passando pelas empresas, né? É uma questão de tecnologia nos ajudando o tempo inteiro, né? Não, e hoje a gente vai muito além da individualização. A gente realmente tem a solução completa do prédio inteligente. Então a gente consegue monitorar, por exemplo, nível online, eu consigo monitorar o funcionamento das bombas, se elas estão esquentando. Olha, se a bomba começou a esquentar, ela vai queimar. Eu já te aviso que ela começou a esquentar. Se ela começou a vibrar um pouquinho mais, eu já te aviso. Então, é um monitoramento preditivo, 100% do prédio, para que você não tenha dor de cabeça. E gera economia, né? E gera economia. Gera economia na manutenção, gera economia... Tudo. Se você faz um planejamento, você sabe que aquilo começou a dar um problema, você já planeja, isso não é emergencial. O problema é quando, imagina, você é síndico, está em Caldas Novas, sua família, chega uma mensagem, olha, a água está acabando. Você vai ter que correr atrás de caminhão-pipa, o caminhão-pipa vai atrasar, vai faltar água, todo mundo começa a ligar, acabou o seu final de semana. Se você tem uma análise preditiva, ou seja, toda essa tecnologia monitorando o nível de água, o acionamento da bomba, a temperatura, a vibração, a pressão, você não é surpreendido por problemas, você já programa aquela manutenção. Exatamente. Então é um conjunto de soluções que a gente tem, que agrega junto com a medição individual, que você tem tudo isso na palma da mão. E é na palma da mão mesmo. No celular você olha e recebe todos os relatórios. Não adianta você tentar brigar com a tecnologia. Né? Ela veio para ficar e ela está aí para facilitar. Vai ter dor de cabeça para explicar para alguns condôminos, aquele mais cabeça dura, vai. Só que na hora que ele vê a praticidade, essa briga ela vai ter valido a pena. Né? Sim, investimento se paga. E eu tenho certeza que até em condomínios que você já entrou, que você já atua, que você já faz essa medição, tem condôminos lá que no início não gostavam, hoje em dia é o maior fã da tecnologia. Não, esse condomínio mesmo do Rio lá, eu tenho vaga lá dentro, eu entro, já tem cafezinho na mesa, senta aqui, fica à vontade, porque é muita economia que a gente trouxe ali para dentro. Imagina. E aí isso reflete na conta. A taxa de condomínio abaixa. Uma das principais contas que hoje tem dentro do condomínio é mão de obra e água. Se você consegue desonerar isso e individualizar, todo mundo fica feliz. Não, você vai ver a previsão orçamentária do condomínio, a conta de água e a terceirização. As empresas que vão ali fazer a limpeza, a zeladoria, a portaria, mas a conta de água está lá. É sempre um problemão, né? Então tem solução. Tem solução nova e tem solução no mercado. E você que a empresa e os condomínios que estão aí individualizados, seja pelas concessionárias, seja por fotomedição, todos eles podem mudar
dessas opções. Eles podem sair da concessionária, é possível isso, é legal, tem todos os procedimentos. Você pode sair da concessionária e passar para uma autogestão com a tecnologia. Então, essa tecnologia é acessível para todo mundo. Sim. Seja um prédio novo, seja um prédio antigo, seja um prédio comercial ou residencial, um horizontal ou vertical. Sim. Ele pode ser instalado de qualquer forma. Sim. Aquela pessoa que tem aquele pequeno prédiozinho dela, aquele prédio que ela aluga ali, trabalhou a vida, construiu um prédio e aluga. Já tem que pagar a conta individual, independente se é um relógio ou não. Ele também pode instalar lá no prédio dele essa sua tecnologia. Kitnets instalam. O pessoal tem lá 10 kitnets, 5 kitnets, é um medidor de água, e aí eu entro com energia. Sim. Tem um medidor de energia, eu individualizo a energia daquela kitnet, colocando um medidor de energia para cada um medidor de água para cada um, está tudo individualizado. Isso valoriza o imóvel, valoriza a locação, porque você vai pagar só pelo seu consumo. Eu conversava recentemente com uma proprietária de um prédio assim, aqui numa região de Brasília. Ela tem alguns apartamentos ali, se eu não me engano, são 12 apartamentos que ela tem, 12 kitnets. Eu falei para ela, você precisa transformar o seu prédio num condomínio. Porque ela estava me contando várias dores de cabeça que teve com o morador, que teve com o inquilino, que teve com isso. Eu falei, porque o seu prédio hoje, você está agindo como se o seu prédio fosse, Deus o livre, um cortiço. Mesmo sendo bonitinho, mesmo sendo legal, mesmo estando pintadinho, reformadinho, não está agindo como um cortiço. Não tem regra, não tem convenção, não tem regimento interno. Aí como é que você faz a medição de água? É por cabeça. Se tem um apartamento que mora 3, a gente soma o valor da água, divide por cabeça. Se o apartamento mora 3, a gente multiplica por 3. Se mora 1, é só 1. Se mora 2, multiplica por 2. Não é nada inteligente isso, né, Fábio? E tem um detalhe. Vou dar uma dica para ela, hein? Se ela tem uma conta só e tem 10 apartamentos, essa faixa de água dela pode estar na terceira, na quarta faixa de consumo. Ou seja, a água dela está ficando muito mais cara. Se ela transforma isso em condomínio, ou seja, cada um vai pagar o seu mínimo, vem para a primeira faixa. Olha só. A economia que isso traz na água ali é imensa. Nossa. Porque você passou, justamente o que a gente tinha falado, que cada um, você vai ter ali a economia de cada um, traz todo mundo para a primeira faixa. Essa parte aqui desse podcast, se você não se interessou por toda a parte lá, eu não moro em condomínio, mas eu tenho um prédiozinho. Pode compartilhar. Essa parte aqui já é suficiente. É condomínio, é kitnet, é tudo. Essa parte aqui já é suficiente, porque é uma solução que vai atingir a todo mundo. A empresas também, se a empresa quiser ali também fazer por algum setor, por alguma área ali, mesmo que ela tenha lá o total, se ela também quiser fazer um acompanhamento por setor. Indústrias. A gente está fazendo, tem vários projetos aí de monitoramento de setorização do consumo de água da linha de indústria, monitoramento do consumo de gás, de energia. Até uma empresa me procurou essa semana, porque eles estão entrando com alguns processos sustentáveis e eles precisam monitorar até o nível do poço, que a gente está monitorando tudo por a mesma tecnologia. Aí, excelente. É uma tecnologia que acompanha. Então, ele acompanha, eu achei interessante, você falou que ele acompanha também a energia. Nesse prédiozinho, ele também faria esse acompanhamento da energia. Seria necessário eu instalar um outro equipamento, um para energia, um para água, um para o gás? Como que você faz isso? Eu só tenho que instalar um medidor, mas o equipamento que vai fazer a leitura é o mesmo equipamento. Então, eu tenho 4 aqui, eu posso botar 4 medidores aqui. Então, se eu tenho 4 medidores de água, eu posso botar um medidor de água de gás, eu posso, enfim. Entendi. Você pode colocar ali tranquilamente, sem precisar instalar outro, você mede aí mesmo o gás, a água e tudo vai sair da forma inteligente também. Tudo sai no aplicativo com controle online do que está se gastando, com a projeção da conta, tudo ali. Aquela questão, não tem ninguém em casa, a energia está vindo altíssima por algum motivo, viajei, né? Aquela mesma ideia, viajei, esqueci o ar-condicionado ligado. Isso acontece muito, tem cada história. Tem uma senhora que uma vez ligou na empresa, aí ela já ligou brava. Olha, minha conta não teve redução, eu fiquei 15 dias fora e minha conta não teve redução. Aí o pessoal olhou e falou, peraí, qual o seu apartamento? Entrou lá e online a gente vê. Eu falei, que dia que você ficou fora? Tal dia, tal dia. Aí olhamos, teve consumo na sua unidade. Não tem vazamento, que a gente está vendo que a madrugada não está tendo consumo, mas teve consumo os outros dias. Inclusive, no final de semana aqui, teve um consumo acima da média. Não é possível. Eu falei, alguém tem a sua chave do seu apartamento? Minha sobrinha tem. Liga para ela. Depois, me desculpa, ela ficou usando meu apartamento, não me falou. Meu Deus. Então, até essas coisas assim, a gente consegue... Fiscalizou. Às vezes as pessoas pensam que precisa ter câmera em casa para fiscalizar. Se tiver uma medição inteligente, já vai descobrir alguns furos. Porque aí, nessa situação, resolve esses problemas, né? Eu tenho
um grande amigo, um condômino, que ele viaja e ele fica monitorando o consumo lá da casa dele quando ele está fora, principalmente quando ele vai ter faxina. Olha lá para mim quanto é que minha faxineira está gastando. Tá vendo? Isso acontece muito, querendo ou não, a pessoa vai lavar um paninho, enche no nível maior da máquina d'água lá, da máquina de lavar roupa, bota no nível maior sem precisar. Então, é isso. A gente tem inúmeras histórias assim. Tem outro caso bem interessante também, que a pessoa viajou pro exterior, tomou um banho, tal, deu a descarga, saiu, viajou. Só que na hora que ele deu a descarga, ele saiu do apartamento, travou a descarga. Nossa. Imagina que ele ia ficar 6 meses fora. É um condomínio de 200 apartamentos. Como é que o síndico ia identificar onde estava o problema? Nossa. Passou ali, já alertou, o síndico foi lá, fechou o registro. A hora que ele chegou, só falou, Pronto. olha sua descarga. Tinha quebrado lá e estava com problema. Na hora que ele... Não tinha como ele saber. Ele deu descarga e saiu, não ia ficar vendo. Então tem essas particularidades que isso faz com que essa solução tenha diferença, dê um diferencial. Sim. Tem gente que a conta já chegou, poderia ter chegado, até na projeção que a gente viu, de R$9.000 a conta de água. Nossa. Sair de 300 para 9.000 por conta de um vazamento que a gente projetou. Olha, se isso aqui ficasse 30 dias, sua conta ia vir R$9.000. E aí, se a pessoa tem a fotomedição, ela só descobre na hora que chega os 9.000. Na hora que chegar os 9.000. Só na hora. E acontece muito, mais do que a gente imagina. Eu tenho um apartamento recente aqui de Brasília, de Samambaia, que atualmente o proprietário teve que pedir o imóvel da inquilina, porque eles começaram a fazer a medição há pouco tempo, mas a fotomedição. E aí chegou para ele uma conta de 2.000 e poucos, porque era a primeira fotomedição. Então, descobriram que aquele vazamento já era de muito tempo. Foi só descobrir essa aí que o condomínio teve uma economia na água. Só que ele chegou a dívida para ele de quase R$3.000. Então, ele vai ter que arcar com esse custo. Se usasse uma inteligência dessa aqui, tinha evitado isso e ele não ia precisar esperar a medição completa para só depois ele ficar sabendo que o imóvel dele era um dos problemas do condomínio. Foi ruim para o condomínio, foi ruim para ele. E agora para ele está pior ainda, porque ele vai ser cobrado essa conta e vai ser cobrado como débito condominial. Sim. Né? Então... Não, e condomínios horizontais, o problema é crítico, porque quando tem um vazamento, ele não é visível. Se vaza no apartamento, molha alguém, né? Ou está na torneira pingando, vaza, enfim. Mas quando é uma casa, pode ter vazamento oculto. O cano que está ali embaixo está vazando e infiltra na terra e ninguém percebe. Então, esse tipo de vazamento, já vi inúmeros casos, a conta sair de R$35, a média, R$35, e ir para R$3.000 em um mês. Nossa. Aí o que era? Era um cano que rachou e estava infiltrando. E a tecnologia inteligente para energia também. O condomínio comercial, que tinha escritório, esqueceu o ar-condicionado ligado na sexta-feira. Não tem expediente sábado e domingo e está aquele consumo. Já vou saber. Consegue monitorar isso. Já vou conseguir monitorar, já vou poder ir lá. A energia, você também tem a questão do corte ou não? Tem a opção do corte também. Também. Aí depende do tamanho do medidor, mas dá para a gente colocar assim. Inclusive, tem um projeto que eu sempre sugiro para quem tem galpão, quem aluga, quer ganhar dinheiro com aluguel de galpão, bota energia solar e venda energia para o seu inquilino. E a gente consegue fazer a medição e aí, inclusive, o corte dessa energia se eu não houver pagamento. Então, essa condição facilita muito. Porque ele vai ter que pagar energia de todo jeito para a concessionária. Ele vai ter que pagar para a energia. Se você está gerando e vende energia para ele ali no local, ele pode pagar mais barato para você, uma energia mais barata, e você vai estar ganhando uma remuneração extra. Eu fiz recentemente uma live com a Bárbara, da Rios Mob, que fala sobre o carregamento de veículo elétrico. E ela estava mostrando a possibilidade de vender esse carregamento da energia solar do condomínio lá no carro. Então, é perfeitamente possível também. Sim, perfeitamente. Teve até uma feira que um construtor, um empresário que estava construindo vários galpões, um condomínio de galpões, e ele veio olhar isso aqui e tal, e viu a questão da energia. Quando eu dei essa ideia da energia, ele falou, você acabou de estragar a minha vida, porque agora meu projeto não vai ser mais construir galpões, eu quero vender energia, porque aí o recorrente é muito maior. Ele está construindo galpões e fazendo as fotovoltaicas. Mudei o projeto dele totalmente. Ele saiu de um projeto de construção de galpão para um projeto de energia. O galpão dele virou fazenda fotovoltaica. Exato. Ele criou uma fazenda lá e está vendendo energia dentro do projeto dele lá. Tudo por conta também da tecnologia que você já está levando aí para adiante, né? Isso. Fábio, eu achei excelente, cara. E tenho certeza que muitas pessoas que não conheciam esse tipo de tecnologia, e não sabiam, porque um dos maiores tabus que a gente tem, inclusive em assembleia, até mesmo para fotomedição,
que não é que não é o ideal, conforme nós vimos aqui, achando que era um serviço pirata. Ah, o síndico está trazendo para mim um serviço pirata, o síndico está trazendo para mim uma coisa que não faz. Não. Hoje, a lei, a legislação, ela autoriza. Ela deixa essa autogestão. Então, é uma realidade, né? Não é um serviço pirata. É uma realidade legal, é um serviço perfeitamente legal e muito melhor do que confiar na concessionária ou em alguém que vai fazer uma fotomedição. O único detalhe que tem que se observar é que essa empresa que está prestando serviço no condomínio, se ela realmente se preocupa com a qualidade e não só entregar um boleto. Então, ela tem que ver, por exemplo, igual eu mostrei para vocês aqui, ela observa se a data do medidor está dentro da validade, se ele está dentro no momento de troca. Se essa empresa está lendo e não sugeriu a troca do medidor com 7 anos, é porque tem algo errado. Ele não está preocupando com a qualidade, ele está preocupando em emitir um boleto. Então, isso é um ponto importante a ser observado. Seja fotomedição, seja outra tecnologia, é importante ver se a medição está coerente. Acabamos de fechar um prédio em São Paulo também, que a medição estava totalmente coerente. Cada mês entrega uma coisa diferente. Cheguei lá, medidor com 15 anos. Falei, olha, você não tem medição aqui mais. Uhum. E entramos com a substituição, mudando a tecnologia, e saiu daquele fornecedor, foi que ele percebeu que o fornecedor realmente não estava dando atenção, não estava se preocupando com a qualidade, né? E entrou com a nossa solução, mesmo pagando mais do que ele pagava na outra empresa. É o valor agregado, né? Igual eu falei no início. Não é a solução mais barata, mas ela se paga mais rápido que as outras. É igual você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro que faz 15 km por litro ou você vai escolher um que faz 7? Sim. O que faz 15 vai se pagar mais rápido. Com certeza. Então, você tem que escolher algo que te dá um retorno melhor. Então, ele se paga mais rápido, gera mais segurança, enfim. Nós temos algumas dúvidas, então se você está aí no YouTube, digita aí, você está no Instagram, digita aí, manda sua dúvida que a gente vai buscando esclarecer aqui. E tem uma muito boa, que é como é feita a leitura. Vamos lá, vamos ser bem didático de como é feita a leitura. Está aqui a senhora Inês perguntou como é feita essa leitura. Então, o medidor é um medidor convencional. O que nós fazemos? Ligamos nesse medidor essa tecnologia da CAS. Ligamos aqui e ele vai coletar essa leitura online. Nós temos essa rodinha aqui, cada vez que ela roda, ela marca 1 litro. E esse equipamento vai perceber e vai mandar isso para a internet. Então, vai ter um portal onde o síndico controla essa leitura e pelo seu aplicativo, no seu celular, você vai conseguir ter ali o controle online do seu consumo, inclusive com alertas de vazamento. Então, basicamente é isso. É tudo online. Tecnologia, lendo e monitorando vazamentos e o consumo e enviando isso para o seu celular. Simples assim. Essa tecnologia é nacional? Outra dúvida que vem aqui. Essa tecnologia que vocês ofertam. Essa empresa que fabrica, isso é importante, porque assim, tem muitas empresas que ofertam tecnologias que são importadas, medidores inclusive importados. Aí você fica refém da importação, sujeito ao dólar, né? A variação do câmbio. Aqui é uma empresa nacional, a empresa CAS Tecnologia, é uma empresa líder no mercado de telemetria, sede em São Paulo. Então, tanto a parte de hardware quanto a parte de software é feito por essa empresa, que é parceiro nosso e nós temos exclusividade nele a nível nacional. Interessante. Então, a gente consegue atender condomínios com essa tecnologia com eficiência muito grande. Só para ter ideia, essa empresa fabrica equipamentos para medição de energia para as principais concessionárias de energia do país. 30% da energia do país passa por soluções da CAS. Então, Equatorial, Enel, essas grandes empresas de energia usam essa solução. E é a mesma solução que a gente está levando para o condomínio, que é a solução de água. Então, seu condomínio, seu pequeno condomínio, que você acha que você é pequeno, seu pequeno condomínio tem uma mega solução. Tem uma tecnologia usada pelas maiores. De ponta, usada pelas grandes concessionárias do país. E eu acho isso nada mais do que justo, afinal de contas é nosso lar, é nossa casa. Nosso lar é onde nós moramos, é ali onde a gente quer descansar, onde a gente quer paz. Como também pode ser o nosso ganha-pão. Hoje nós estamos aqui, num condomínio, um condomínio comercial. Então, aqui também essa tecnologia podia perfeitamente ser aplicável. Sim. E no meu condomínio, na minha casa, onde eu moro, pode ser aplicado. Vou até fazer a propaganda, vou vender para a síndica lá, vou falar para ela, ó, tem uma solução. Né? Recentemente eles começaram a fazer a fotomedição, que nem isso era feito. Eu falei, gente, nós estamos fora do melhor, que nós estamos fora do mercado. E aí veio esse problema. E agora nós vamos ter uma solução. Vou fazer sua propaganda lá e vou compartilhar, porque eu sou inteligente. Eu vou compartilhar esse link, eu vou compartilhar essa live. Então você que está assistindo aí, mora em condomínio, é conselheiro, é síndico, conhece alguém que mora em condomínio, tem que compartilhar, né, Fábio? Sim, compartilha, marca a gente, chama, nós vamos lá, fazemos a visita técnica, conversamos, fazemos orçamento, vamos até a assembleia, tirando dúvidas. Isso aí é o nosso papel. São 12 anos de mercado.
É muita experiência. Tem Tem uma bagagem, a gente já viu bastante coisa, tanto na parte, não só na parte de tecnologia, é na parte de retrofit, Sim. que é o que a gente gosta mais de fazer. Uhum. Não é qualquer empresa que entra num prédio de 80 anos e troca toda a tubulação da caixa d'água até os registros dentro das unidades, Sim. e com um projeto todo bem dimensionado, que saia com excelência ali na qualidade do trabalho. Então, hoje no mercado tem muita empresa aventureira que tenta fazer esse mercado, é um mercado interessante, então tenta entrar no mercado, mas não tem know-how. Então, a gente, como eu falei, eu passo um checklist, verifica se a empresa... aqui em Brasília mesmo. Sim. A gente foi num prédio grande aqui em Brasília, 700 unidades, que eles tinham colocado uma empresa para fazer lá. Quando eu cheguei lá para verificar qual é a empresa, eu fui até fazendo uma consultoria para eles. Primeiro, a empresa não tinha CREA aqui no Distrito Federal, ou seja, ela não podia nem atuar. Ela foi e implantou uma obra de engenharia. Uhum. Ela não tinha know-how para aquela tecnologia. Implantou uma tecnologia até boa, uma tecnologia importada, mas não soube fazer funcionar. Sim. Um projeto grande custou uma fortuna e não conseguiu rodar nem 6 meses. Nossa. Então, prejuízo. Imenso. Aí a gente nos chamou, nós apresentamos a solução e encaminhamos uma melhor solução para eles. Mas isso acontece todo dia. Então tem que verificar qual é a empresa que está fazendo, qual a tecnologia que está sendo colocada, e não só isso, qual a metodologia que vai ser colocada no condomínio. Não basta só você colocar a medição, tem regras que têm que ser atendidas. Em cima das regras, por exemplo, vamos faturar por média, vamos faturar em cima da concessionária, vamos faturar em cima de uma ponderada. Tem algumas questões que nós temos que simular para ver qual é o perfil que melhor se adequa ao condomínio. Aí sim a gente decide junto e implanta a solução. Voltando àquilo que eu falei, não é receita de bolo, não vai adiantar. Não é como comprar um pastel na feira. Não é como comprar um pastel na feira. Então tem que ter expertise mesmo, tem que ter um know-how ali, tem que saber o que está fazendo. E o síndico tem que tomar frente nisso. Não coloque o seu porteiro, alguém que de repente não vá se dedicar a isso, só vai olhar a questão de preço. A gente mesmo, eu até brinco, tem alguns clientes que a gente demite, né? Sim. Eu brinco isso com a empresa. Esses dias mesmo ligou um cliente, me manda uma proposta. Falei, não, a gente tem que fazer uma visita técnica. Não, só quero o preço. Você me manda a proposta. Falei, deixa eu ligar então, vamos fazer um vídeo. Não quero, não me liga, não, só quero o valor. Falei, então, eu sinto muito, mas eu não vou ofertar, eu vou declinar da oportunidade. Porque a gente preza muito pelo nome, pela qualidade da solução. Quando a gente entra no cliente, a gente não entra só com a minha solução. Eu tenho outras que a gente agrega na parte de engenharia. Então, eu tenho um nome a zelar. A gente não pode entrar simplesmente com preço. Eu não sei o que eu estou ofertando, não sei o que tem lá dentro e depois ter dor de cabeça. Então, a gente tem uma responsabilidade em cima disso. É o que nós batemos na tecla sempre, da necessidade de ter um especialista naquilo que você está procurando. Acho que já chegou no momento, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de mercado caminhando. Não adianta a pessoa achar que um generalista ou uma pessoa que sabe de tudo vai cuidar do problema dela. Não vai. Não adianta achar que é uma receita de bolo que você vai ter lá no armário uma proposta pronta ali para entregar. Tem que ser feita uma análise, isso é em tudo. Na sua área, na minha área, na área, por exemplo, do direito condominial, não adianta você pegar um especialista em consumidor ou em trabalhista ou em alguma questão assim para lidar com algo do condomínio. Não, tem que procurar um advogado especialista em direito do consumidor. Tem que fazer uma proposta específica para o seu problema do seu condomínio. Não adianta a gente achar que o condomínio ele tem um problema aqui que é normal de todo condomínio. Não, cada caso é um caso. Se eu vou contar uma questão para o Poder Judiciário lá, eu vou fazer uma petição, é daquele condomínio, é daquele caso. Nós chamamos de os fatos não são iguais. E contra fato, não tem argumento. Se a pessoa tem, do mesmo modo que ela tem ali na gaveta dela uma proposta de honorário para entregar para o condomínio, ela tem uma petição pronta para protocolar. Exato. Então, não pode ser dessa forma. E do mesmo jeito aí, se a pessoa tem um orçamento pronto para entregar para o condomínio, ela não tem uma solução para aquele condomínio. Ela tem um que ela chama de solução, que ela vende para todo mundo e que é igual. E uma coisa que eu falo é o seguinte, se você tem dúvida, se você não tem um engenheiro ali junto, um especialista que vai acompanhar você nesse processo, contrate um engenheiro diagnóstico que vai acompanhar, que vai te dar base ali naquele processo para depois você contratar a solução. Ou mesmo que ele acompanhe você na contratação e depois até na fiscalização da obra. Se isso seja para pintura, seja para impermeabilização, seja para individualização, tem um profissional acompanhando. É só assim garante que você não vai ter problema. Senão vai ser igual esse prédio aqui em Brasília mesmo. O serviço dele foi mais de R$700 mil e eles perderam esse dinheiro ali.
Então, pode ser um prejuízo imenso para o condomínio. Tem um especialista acompanhando, que aí você vai estar contratando um projeto correto. Seja na pintura, por exemplo, solicite um engenheiro diagnóstico, fazer um laudo da pintura, fazer um laudo da impermeabilização, fazer um laudo, escrever o edital para contratar a individualização. Isso é importante. Que aí você vai filtrando e eliminando aquelas empresas que não têm condição de estar naquele processo. Isso. Não, com Porque certeza. é um investimento, e um investimento que vai durar para a vida toda. E em muitos condomínios isso aí pode até ser feito por alguns moradores que têm expertise também. Sim, sim. Né? É importante ter um profissional da área de engenharia envolvido no processo. Perfeito, perfeito. É muito bom a gente levar a solução, a gente conversar sobre soluções diferentes. O síndico morador pode ter acesso a você, o síndico profissional, na minha opinião, ele tinha obrigação, por ser profissional, ele tinha obrigação de levar esse tipo de soluções também para os condomínios onde ele está. Afinal de contas, a função do síndico profissional é profissionalizar aquela gestão. Se o síndico profissional está fazendo fotomedição ou está fazendo a medição lá individualizada de uma forma que já não é mais utilizada, ou até sem individualizar, só fazendo ali na taxa condominial normal, ele não está profissionalizando. Então, se ele leva essa tecnologia, o síndico profissional está realmente assumindo o papel do síndico profissional. Né? Sim, tem um investimento? Tem, igual energia solar. Você não tem um investimento mais alto e você não tem retorno rápido? Exato, Eu tenho inúmeros casos que eu tenho payback e o retorno muito maior do que a energia solar. Volta na metade do tempo. Então, você faz um investimento que você retorna mais do que a energia solar. Dependendo do projeto, dá isso. Então, assim, o síndico profissional, o síndico morador, ele tem que ter uma visão seguinte: eu estou fazendo investimento e, detalhe, a gente viabiliza e facilita esse tipo de implantação parcelando em até 60 vezes. Não. Então você tem uma forma facilitada de pagamento também. Não contrata quem não quer. Chegou numa parte interessante aqui. Vamos falar sobre esse pagamento aí. Então, vocês têm uma linha de crédito para isso? Sim, a gente é credenciado numa fintech de São Paulo, onde a gente tem esse crédito de até 60 vezes para condomínios. Então, a gente consegue financiar esse tipo de instalação. De repente, tem alguma instalação que acaba ficando com um valor um pouquinho maior, mas viabiliza justamente por isso. Como é o caso do prédio de Goiânia, que a parcela deles ficou R$ 25. E a economia está pagando essa parcela, justamente porque eles fizeram mais a longo prazo e conseguiu viabilizar o projeto. Então, conseguimos aqui, a essa altura do campeonato da live, do nosso podcast, quebrar uma das principais objeções que as pessoas Dinheiro não é problema. Dinheiro, nesse caso, não é problema, é solução. Então, as pessoas vão poder levar essa solução para o seu condomínio, inclusive tendo uma linha de crédito aprovada. Então a solução ela está aí. E é tecnologia, é uma fintech que fornece isso. É uma fintech também. Tecnologia, gente, é com a gente mesmo. Não adianta fugir. Tecnologia, eu conversava com um síndico na Asa Norte ontem e ele falava: doutor Marcelo, eu estou querendo deixar o meu condomínio 100% digital. Estou querendo fazer... E ele amou, porque eu fiz videochamada com ele. Lá no escritório nós temos isso. O escritório hoje ele atua em 18 estados da federação. Imagina se a gente ficasse só no presencial. A gente estava limitado. Hoje não. Juliana, minha sócia do Direito à Saúde, atua a gente aí no Brasil, quase todo, o Júnior também, o Gesiel também no Direito do Trabalho. Então, a Carol lá cuidando, especialista em Previdência, sempre a gente levando, né, tecnologia. Então tem solução aí, a tecnologia está aí, veio para ficar. Não adianta a gente achar que vai fugir disso, né? Fábio, eu estou muito feliz com essa live, eu queria te agradecer por ter aceito esse convite. O Fábio saiu de Goiânia, gente, o Fábio saiu de Goiânia para vir aqui conversar, para a gente falar sobre isso. Então, eu só tenho a te agradecer por isso. Eu tenho certeza que essa informação que nós trouxemos aqui é bem interessante para as pessoas, ela tem que ser compartilhada. Então, eu queria te ouvir aí nas palavras finais sobre isso. Gente, é exatamente isso. A gente tem a solução, a gente é parceiro do condomínio, a gente tenta viabilizar financeiramente, tenta viabilizar com tecnologia, mas a questão principal aqui que eu queria deixar para vocês vamos tentar buscar o conhecimento disso aqui antes de você sair contratando. Você tem soluções de fotomedição, tem soluções de radiofrequência, tem solução de medição inteligente. São tecnologias diferentes, cada uma com sua característica. Então, vamos conversar, vamos fazer reuniões. Eu sou bem sincero, eu mostro as vantagens de cada um para vocês ponderarem e qual caminho seguir, né? E aí, financeiramente, a gente tenta viabilizar também os projetos. Dá para instalar em prédio pequeno, dá para instalar em prédios antigos, dá para instalar interno. Todos os projetos são viáveis. Até o pessoal fala: meu prédio não é possível. É possível.
E financeiramente, de repente alguns prédios podem ficar um pouquinho maior, prédios mais antigos, com muitos banheiros, podem encarecer um pouquinho, mas a gente viabiliza financeiramente com esse parcelamento. Então, é possível instalar em qualquer tipo de condomínio. Só precisa a gente ter essa conversa, esse alinhamento de qual caminho seguir para que vocês possam entrar com a medição, né? E tem que entrar com tecnologia. Não basta ficar no manual. O manual você não é eficiente, você está abrindo brechas de segurança no seu condomínio, e aqui você tem tudo na palma da mão. Você elimina questionamentos. O morador fala, olha, minha medição não está certa, minha medição está errada, está consumindo muito. Aqui não tem como questionar isso. E a gente entra online e veja, ó, nas últimas 24 horas, vamos ver seu consumo, o que aconteceu? Dá para entrar no sistema e verificar nas últimas 24 horas o que aconteceu. Então, a tecnologia veio para ficar justamente para modernizar esses casos e atender esses casos que muitas vezes não eram viáveis, né? Você que mora no prédio, de repente não tem individualização, seu síndico não se interessou ainda, compartilha esse link, mostra para ele que é viável, tanto financeiramente quanto tecnologia. A gente pode botar esse medidor dentro da unidade, não precisa ter obra. Então, vamos conversar, vamos buscar um meio, vamos buscar uma viabilidade do seu projeto. A gente está aberto a isso, é só nos chamar que a gente tenta fazer um estudo junto. Muito bom, muito bom. Meu sócio, Valmir Júnior, ele é mentor de empresários, e ele compartilha uma frase hoje na mentoria dele, no Instagram dele, que sonhos são portas, atitude é a chave. Aí tem muito síndico que chega e fala, eu queria que fosse mais simples, eu queria que fosse mais tranquilo ser síndico, eu queria que fosse mais fácil um pouco, é muito desafiador. Mas quando vê soluções como essa, não vai atrás, acaba deixando para depois postergando, porque não tem atitude. O sonho dele é ser um bom síndico, o sonho dele é ter uma gestão mais eficiente, mais fácil, mais inteligente, que é o que nós estamos fazendo aqui, mas não tem atitude de ir atrás. Então, eu espero de coração que essa live tenha servido também para isso, para gerar um sentimento de atitude para você que está aí do outro lado. Atitude em compartilhar para o seu síndico, levar para o seu condomínio, valorizar onde você mora, e você, síndico, a atitude de procurar essa solução. Não é isso, Fábio? E aí, você falou uma coisa muito certa. A vida do síndico é muito corrida, é muito tensa, muita coisa para olhar. Se você automatiza tudo que você tem na mão ali, parte de medição, de água, de gás, a parte de monitoramento de nível, monitoramento das bombas, você eliminou aquela dor de cabeça. Está tudo automatizado. Quando for para acontecer alguma situação, você recebe a mensagem, você age com tranquilidade, não é aquele desespero, vão apagando incêndio. Então, tudo isso aí facilita. Recentemente, eu até lancei um aplicativo de plano de manutenção automatizado também, justamente para poder ajudar a vida do síndico, para ele não precisar preocupar, olha, eu tenho aqui 100 itens que eu tenho que fazer a manutenção. Quando é que eu preciso fazer isso? O aplicativo te lembra, te monitora, fala, olha, o José está fazendo isso, o Pedro está fazendo aquilo, amanhã tem que fazer aquilo outro, ele vai te lembrando, você não precisa se preocupar. Então, o síndico inteligente hoje, ele busca tecnologia para implantar no seu dia a dia. É vida isso. Ele elimina aquela dor de cabeça, elimina os problemas e tem o controle na palma da mão, só recebendo as informações no tempo certo, sem ter que ficar questionando se aquilo tem que ser feito ou se vai ter um problema, sem dormir tranquilo, falando, oh, não, essa noite eu não estou tranquilo, não tem nada, nenhum incêndio, não aconteceu nada. Então, eu quero agradecer você que nos acompanhou. Vamos na aberta para todo mundo que esteve até aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Fábio, obrigado por ter vindo de Goiânia para cá. E assim, não só para esse podcast. Obrigado por ter vindo de Goiânia para cá com essa solução. Você já está aplicando em Brasília, que nós vamos ver. Brasília, uma cidade ainda jovem, né? Brasília com 60 e poucos anos está jovem, mas está envelhecendo. Então, essa solução ela vai ajudar a gente a envelhecer bem. Vai ajudar Brasília a envelhecer bem. O pessoal de Brasília, do entorno, pode contar com a gente tem solução para vocês, vão conseguir entrar aí e trazer economia. Então, se você quer seguir lá nas redes sociais, o pessoal da Planedo, você vai no seu Instagram, @PlanedoEngenharia. Simples, @PlanedoEngenharia. Se você for lá nos seguidores ou onde nós seguimos na RCT Condominial, você vai ver também que a gente está lá seguindo, @PlanedoEngenharia. Procure os especialistas. Procure os especialistas. Decida ser diferente, síndico. Se tem um síndico do seu vizinho ali que procura só o generalista, a pessoa que não sabe bem especificamente daquela área, que presta de todo tipo de serviço, decida ser diferente. Procure os especialistas. Obrigadão, viu? Vamos encerrando a nossa live por aqui. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.